Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte deles. Diga assim comigo hoje: Senhor, se agrada de mim, se agrada do meu coração. Amém. Essa é a oração que nós temos que fazer. Na ministração do domingo passado, vimos que o plano de Deus era levá-los para uma terra, quem lembra? Boa, próspera, frutífera e sem escassez. Essa era a terra que Deus tinha planejado para eles. Nós vimos isso em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 em diante. E surge então uma questão, pelo menos no meu coração, eu queria compartilhar essa questão com vocês, com os irmãos. Se não era plano de Deus que eles morressem naquele deserto, o que deu errado afinal de contas? Que cargas d'água aconteceu ali naquele deserto e para que aquele povo praticamente perecesse ali, tombasse, o termo é esse, né? Se prostrasse ali naquele deserto. E eu respondo, e eu quero que você fique atento a essa resposta. Sabe o que aconteceu lá? A mesma coisa que está acontecendo com a igreja cristã nesses últimos dias. A igreja cristã está deixando de buscar a Deus. Mas pastor, as igrejas estão lotadas. É verdade. Os locais de reunião, de adoração, a gente vê aí na TV, a gente anda por aí e está tudo lotado. As igrejas do Brasil estão lotadas de gente, de pessoas que estão lá, né, no culto. Como o senhor pode dizer isso? Que a igreja brasileira está deixando de buscar a Deus? Entenda, a filosofia agora é igualzinha à do povo no deserto. Eu quero, preste atenção, o que você tem, mas eu não quero o que você é. Era isso que estava acontecendo ali. Esse era o problema. Eu quero o que você tem, mas eu não quero o que você é. Então, estão ensinando as pessoas que em Deus está toda a prosperidade, que Ele tem saúde para nos dar, que Ele vai suprir tudo para nós, que Ele vai cuidar de cada detalhe dos nossos sonhos. E eu te pergunto, as pessoas vão buscar a Deus por qual motivo? Qual o motivo que as pessoas vão buscar a Deus? Ora, se Ele supre todas as minhas necessidades, se Ele cuida de cada detalhe dos meus sonhos, se tudo que eu peço a Ele, Ele me dá, por qual motivo eu vou buscar a Deus? Claro, a resposta é simples. Porque Ele é uma fonte inesgotável de recursos. Quem não quer um Deus assim? Se eu preciso de dinheiro, mesmo que seja para gastar mal, Ele me dá. Se eu preciso de cura nos meus pulmões, embora tenha desrespeitado os limites da minha saúde, violentado o meu corpo durante toda a minha vida, fumando 2 carteiras de cigarro, se eu preciso de saúde, Ele me dá. Se eu tenho problemas, clamo por Ele, Ele resolve tudo para mim. Meus pecados, Ele perdoa sem eu precisar nem me arrepender. Ó, beleza esse Deus. Quem vai deixar de buscar Deus nessas circunstâncias? Ele é uma fonte de recursos, entende? Eu quero que você tenha as bênçãos, os milagres, o poder, mas eu não quero o que você é. E o que Deus é, irmãos? O que Deus é? Deus é Espírito, João revela para nós. Diga assim, Deus é Espírito. Mas Deus não é um fantasma. Deus é Espírito, e nós vamos ver que Deus é um Espírito pessoal, perfeitamente bom, amoroso. Ele é uma pessoa. Então, isto aponta para relacionamento. Isso aponta para a comunhão.
Sabe por que boa parte daquele povo morreu no deserto? É o segredo. Guarda isso se você não quiser morrer no deserto que você está passando, nas dificuldades, nos problemas, guarda isso. Porque Deus havia deixado de ser o alvo dos filhos de Israel. A gente não percebe uma coisa em comum com a igreja em nossos dias? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa que eu vou falar aqui nesse momento, porque eu não sou crítico da igreja moderna. Tem muita gente aí que se acha no direito de ficar falando mal da igreja cristã, criticando a igreja de Cristo. Eu não sou desse time, não. Mas eu tenho um recado especial e eu gostaria de alertar especificamente esta igreja sobre os perigos de buscar a Deus apenas quando nos interessa, de buscar a Deus apenas o que nos interessa em Deus. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Porque se uma pessoa tem o que Deus tem, mas não é o que Deus é, ela certamente vai perder tudo o que tem e ainda corre o risco de perder a salvação. E aqui eu não estou entrando naquela questão polêmica, naquele assunto polêmico, se crente perde ou não a salvação, mas eu estou me referindo ao fato de não poder alcançá-la. Igual a esse povo, eles se tornaram incapazes de conhecer os caminhos do Senhor. Olha o que diz Hebreus 3:10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Isso é o Senhor falando em Hebreus. Se nós atentarmos para o texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 10, agora do versículo 6 ao versículo 10, Paulo destaca 5 erros pelos quais eles desagradaram a Deus. E nós somos feitos para agradar ao Senhor, amém? Você foi feito para agradar a Deus, amém? Nós temos essa capacidade de alegrar o coração de Deus. Quando nós estamos aqui na hora do louvor, e celebrando a Ele, cantando, e levantando as nossas mãos, e quase como que voando aqui nas asas da adoração, nós alegramos o coração de Deus, principalmente quando isso é feito de todo o coração, amém? Mas 1 Coríntios 10 fala de algumas coisas. E nós vamos ver lá 5 coisas. Primeiro, eles cobiçaram coisas más. Cobiça, diga comigo, cobiça. Tem gente cobiçando a vida do outro na igreja. Quando o irmão chega começa a melhorar de vida, a prosperar, aí tem gente cobiçando a vida do outro, o carro do outro, a casa do outro, os bens do outro. Fulano tem uma família tão bonita, eu queria ter uma família igual a dele. Tem gente cobiçando. Eles foram idólatras. Eles cometeram fornicação. Eles tentaram ao Senhor. E eles murmuraram contra o Senhor. E essas são as 5 questões de Deus contra aquele povo. Eles cobiçaram coisas más, eles foram idólatras, eles cometeram fornicação, e eles tentaram ao Senhor, e eles murmuraram contra o Senhor. Será que tem crente em Jesus fazendo essas coisas que o povo de Deus fez no deserto? Pode crer que tem muitos. Tem muita gente caminhando por esses caminhos. Mas vocês aqui não estão nesses caminhos, amém? Amém. Aqui é uma palavra preventiva, amém? Nós estamos crendo que estamos em outro caminho, amém? Então, eu penso que eles se entusiasmaram com as obras poderosas de Deus. Quem não fica? A gente fica assistindo esses filmes aí de Steven Spielberg, de ficção científica que tem tanto efeito, tecnologia, e a gente, quando vê aquele negócio, a gente, uau, não tem, Avatar, a gente vê aquelas inovações tecnológicas, a gente fica, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer essas coisas? Agora a gente sabe que tudo aquilo ali é mentira. Agora você imagina aquele povo no meio do mar,
uma coluna de água aqui, outra coluna de água do outro lado, e não tinha Steven Spielberg, não tinha ninguém, era eles mesmo, era o Senhor mesmo ali, soprando com o seu hálito poderoso, com o sopro poderoso da sua boca. Imagine então aquela paredona de água e aquele povo passando ali a pés enxuto, e eles olhando aquela obra poderosa, milagrosa de Deus. Eu fico imaginando que eles falaram como a gente, né? Uau! Que coisa tremenda! Olha que coisa maravilhosa! Esse é Deus! Vendo o mar se abrir, eles se alegravam com cada milagre maravilhoso, porque isso os beneficiava. Isso que Deus está fazendo é bom para mim. Isso que Deus está fazendo é maravilhoso para mim. Eles se acomodaram com os benefícios da salvação, e eles não estavam mais se esforçando para conhecer Deus e se aprofundar no relacionamento íntimo com Ele. A salvação é boa. Que maravilha, a salvação é algo maravilhoso. Mas a salvação é um meio para se cumprir um propósito eterno, que é se relacionar eternamente com Deus. A salvação é um instrumento, é uma ferramenta que Deus providenciou para corrigir o estrago que nós fizemos nessa comunhão com Ele, e nós nos separamos dele por causa da nossa desobediência, por causa do pecado. Então a salvação é bênção, amém? Eu quero ver os irmãos lá no céu. A salvação, eu quero estar lá no céu. A salvação é bênção. Mas a salvação, ela é um meio, ela é uma parte do todo. E o todo, irmãos, é relacionamento. Quando Deus nos salva, Ele nos salva do capeta, Ele nos salva do fogo do inferno, Ele não nos salva do garfão, do tridente, das minhocas, dos morotós que vão comer, do fogo que não se apaga. Não, quando Deus nos salva, Ele nos salva para Ele, para que nós estejamos nele, no seu amor, enxertados nele, nos relacionando com Ele. Amém? Então, o livro de Êxodo nos revela algo impressionante. Deus diz a Moisés que consagrasse o povo, porque ele viria no Monte Sinai para falar com eles como ele falava com Moisés. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 19. Deus diz assim: pois bem, muito bem, Moisés, prepara agora o povo, e eu vou falar com eles como eu falo com você do Sinai. Prepara todos eles, que eles se consagrem agora, que eles se preparem agora. Eu vou vir e vou descer e vou falar com ele do monte, como eu falo com você. E sabe o que acontece lá em Êxodo 18? Capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim: e todo o povo viu os trovões. Eu falei isso na semana passada até. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Fica imaginando essa cena que nenhum cineasta consegue fazer, que nenhum efeito especial consegue imitar. Eu fico imaginando, e o povo, a Bíblia diz, versículo 18, e o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Sabe o que podemos extrair dessa história? Mais uma vez, eles manifestam o desejo de ter apenas o ganho sem um relacionamento. Irmãos, isso que eu vou falar agora é muito importante. Nós não vamos ganhar nada de Deus. E nada é ganho se não for fruto de um relacionamento. Eu imagino que eles tinham boas intenções, eles até queriam obedecer os mandamentos de Deus, mas sem um relacionamento, eles não conseguiriam. Como ser fiel a alguém que você não conhece?
Como você pode agradar a alguém que você não sabe como pensa? Que você não passa tempo junto, descobrindo, conhecendo? E sabe, o Senhor ainda havia lhes dado os 10 mandamentos, mas Ele mesmo sabia que eles eram incapazes de guardá-los, porque essas leis, embora escritas na pedra, não estavam talhadas em seus corações. E uma coisa que o Eugene Peterson fala, e me deixa um tanto cético quanto a essa geração de crentes atual, falando ele sobre a expectativa de algumas igrejas, algumas congregações, que algumas igrejas e congregações têm de seus líderes, ele diz assim: tenho tido a experiência deprimente de ler a descrição que algumas igrejas fazem do que desejam em seu pastor. Aí ele continua dizendo: com pouquíssimas exceções, elas não desejam de forma alguma um pastor. O que querem é um administrador para a sua empresa religiosa. Querem um pastor que possam seguir, para que não precisem mais se preocupar em seguir a Jesus. Sabe o que isso significa? Pastor, vai lá, ora, fala com Deus, escuta o que Ele deseja de nós, e então depois o Senhor vem, fala para a gente o que Deus quer, e a gente obedece. É a mesma coisa do que Êxodo 20, 18 a 19. E isso nunca vai funcionar, e sempre produz morte, porque sem relacionamento com Deus, o crente morre espiritualmente. Diga comigo nessa noite: sem relacionamento com Deus, o crente morre espiritualmente. Sem relacionamento com Deus, o crente morre espiritualmente. Eles morreram no deserto, porque eles queriam os milagres, as bênçãos, as virtudes da bondade de Deus, mas eles não queriam o caráter, a essência, eles não queriam a pessoa de Deus, eles não queriam um relacionamento com Deus.